Cantai alegres ao Senhor, louvor a Deus deveis render, servi-lo com sincero amor e obedecer-lhe com prazer. Muito gratos culto a Deus prestai, ao Pai que a todos nós criou, seu santo nome venerai, o próprio Filho nos doou. Jesus seu povo salvará, pois é de todos Redentor, nenhuma ovelha faltará ao nosso amado e bom pastor. Promessas ele aos crentes fez, de a vida e os céus lhe conceder, se pois com toda intrepidez, fiel na fé até morrer. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar, e pregar, e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrogratis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais.
Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. Queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que você está participando deste culto. Hoje, um culto especial, um culto agradecendo a Deus pelos 73 anos da Hora Luterana. Já vimos aí, no início do nosso culto, esse pequeno vídeo institucional da Hora Luterana, que mostra um pouco do trabalho que é feito por essa sociedade missionária que faz parte aí da nossa igreja. Por isso, então, queremos agradecer de maneira especial no nosso culto de hoje, pelos 73 anos do trabalho da Hora Luterana aqui no Brasil. 73 no Brasil. Cantamos o próximo hino, Soli Soli Deo. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Vamos invocar a presença de nosso Deus.
Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, confessemos os nossos pecados ao Pai misericordioso. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós, e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a Tua palavra. Tem compaixão de nós, Teus fracos filhos, perdoa os nossos pecados, e não entres em juízo conosco, pois diante de Tua face ninguém é inocente. Lembra-te das Tuas promessas, dá-nos o Teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em Tua promessa esperamos. Querido irmão, querida irmã, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam nele. Que Ele nos guarde na sua graça. E a todos vocês que assim creem, na qualidade de ministro da palavra, perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia, o salmo indicado para o domingo de hoje, o 21º domingo após Pentecostes, é o Salmo 1, o primeiro salmo do livro de Salmos, o Salmo 1. Este salmo, queridos irmãos e irmãs, tem como título, como você pode ver aí na sua Bíblia, a verdadeira felicidade. E o salmo ele coloca diante das pessoas os dois caminhos que as pessoas podem seguir, ou que nós podemos seguir, sendo então, dependendo da escolha que se faz, do caminho que se segue, podemos ter a felicidade completa, a felicidade e o sucesso, ou podemos então ter a condenação. Por isso, o Salmo diz o seguinte, vamos ler juntos: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Senhor de todo poder e autoridade, autor e doador de todas as coisas boas, enxerta em nossos corações o amor do Teu nome, aumenta em nós a verdadeira religião,
alimenta-nos com toda a bondade e pela tua grande misericórdia conserva-nos na mesma. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, para sempre. Amém. Cantamos o próximo hino, Uma Centelha Só. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. A leitura do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 25. Esse texto é o texto para nossa reflexão hoje, nesse culto especial da hora luterana, e olhando para esse texto, de maneira especial para o versículo 19, é que hoje nós vamos meditar sobre o tema libertados, libertados. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 25. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra,
tenham respeito a ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora vocês já se purificaram pela obediência à verdade. E agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. O Santo Evangelho indicado para hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, o capítulo 22, do versículo 34 até o 46. Mateus 22, 34 a 46. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Até aqui o Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino. A Deus demos glória.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a Hora Luterana neste ano de 2020 completa 103 anos de fundação lá nos Estados Unidos e 73 anos no Brasil. Atuando em mais de 50 países, a Hora Luterana, ela prossegue na missão de falar da vida que nós temos em Jesus, levando Cristo às nações e as nações à igreja. E para celebrarmos estes 73 anos da Hora Luterana, nós queremos meditar sobre o tema libertados, baseados então, como eu já disse, em 1 Pedro no capítulo 1, de maneira especial o versículo 19, a primeira parte que diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreve a cristãos que sofriam duras provações naqueles dias. E para eles, para aqueles cristãos, liberdade tinha a ver com o fim da perseguição religiosa. Mas Pedro, ele não fala para aqueles cristãos de liberdade como o fim do sofrimento, como o fim da perseguição religiosa. Pedro fala de liberdade como aquela ação de Deus que abre os nossos olhos para enxergarmos o quanto Deus nos ama, apesar de nós não merecermos este amor de Deus. Conhecer e crer neste amor nos liberta do medo que sufoca, nos ajuda a suportar os sofrimentos do tempo presente, por causa da esperança que está por vir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 começa: vocês foram libertados. Mas libertados de quê? A resposta está no versículo anterior: libertados da vida inútil que vocês herdaram de seus antepassados. Fomos libertados, queridos irmãos, da vida inútil, da vida sem sentido, da vida sem propósito. E esta vida, ela foi herdada e é nossa, tanto faz se nós gostamos ou não. E como é esta vida inútil que nós herdamos dos antepassados? Lutero responde da seguinte forma, na explicação do 2º artigo do Credo Apostólico, que fala da obra e da pessoa do Salvador Jesus, dizendo então na explicação que Jesus Cristo me remiu a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Assim como o apóstolo Pedro, também Lutero descreve a vida sem sentido que nós herdamos como escravidão. Porque nós nascemos escravos, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mal. Mas aí, sem pedirmos e sem merecermos, Jesus veio para pagar o preço da nossa liberdade. E assim então, nos libertando do pecado, da morte e do poder do diabo. Em primeiro lugar, nós fomos libertados então do pecado. Vocês foram libertados do pecado, diz Pedro, pelo precioso sangue de Cristo. Quem sabe muitas vezes nós ficamos iludidos, pensando que podemos parar de pecar na hora que nós quisermos. Mas no momento que estamos sozinhos com Deus, quem sabe quando encostamos a nossa cabeça no travesseiro, muitas situações dos dias mal vividos
vão resultar numa noite também mal dormida. E por que isso? Porque a nossa consciência, ela pesa. E se eu aprontei demais durante o dia, quem sabe à noite vai ser difícil eu dormir, se eu não me arrepender verdadeiramente e se não pedir perdão a Deus. Porque fizemos o que não devíamos ter feito e deixamos de fazer o que Deus esperava que fizéssemos. Ou em outras palavras, nós desobedecemos a Deus, nós ferimos o nosso próximo com o nosso egoísmo. Querido irmão, querida irmã, o pecado é um peso insuportável e que acaba com as nossas forças. O pecado é uma gaiola que nos prende e cujo tamanho podemos dizer que vai diminuindo dia após dia, dificultando então os nossos movimentos e nos impedindo de respirar livremente. Se você, assim como eu, se sente sem saída muitas vezes ao ouvir isso e honestamente reconhece que é escravo do pecado, ouça novamente o que Deus diz: fomos libertados. O apóstolo Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, fomos libertados do pecado pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, fomos perdoados pelo precioso sangue de Cristo. E por isso, alegre-se, respire tranquilo, durma bem, Cristo perdoa você. Em segundo lugar, nós fomos libertados do pecado e também da morte. Mas o pecado, embora perdoado, ele tem as suas consequências. E as consequências mais assustadoras do pecado é a morte. Morte esta que está tão presente nos nossos dias. A morte, ela literalmente nos rodeia. E porque a vida é preciosa, nós fazemos de tudo para afastar de nós a morte. Mas mesmo depois de passada, quem sabe, essa pandemia que nós estamos aí vivendo, a notícia incômoda é que a morte continua ceifando vidas e trazendo dor, sofrimento, saudade, pranto, choro. Um dia, Deus sabe quando, a morte também vai nos chamar. Que resposta será que nós vamos dar? Vai embora, não quero saber de você? Ou será que nós vamos dizer, volte amanhã, preciso terminar umas coisas primeiro? Você e eu sabemos que nada disso adianta. O que realmente resolve é lembrar disso. Vocês foram libertados do pecado e da morte pelo precioso sangue de Cristo. Perdoados por Cristo, quando a morte vier, e com certeza ela virá, nós podemos encará-la de maneira diferente daquelas pessoas que não creem. E por quê? Porque a morte e a ressurreição de Cristo deram uma nova cara para a morte. A morte, com a vitória de Cristo, ela foi transformada em serva de Cristo. O pior, querido irmão, querida irmã, não é a separação entre o nosso corpo e a nossa alma. A separação permanente de Deus, que Apocalipse 21:8 chama de segunda morte, esta sim é a pior morte. Esta sim é a morte que deveria nos apavorar. E foi dessa morte eterna que Jesus veio nos libertar. Com a sua ressurreição, Cristo decretou a morte da morte eterna e colocou a morte física a serviço de Deus para nos levar para o céu. Querido irmão, querida irmã, se o medo da morte
aparecer em nosso caminho, vamos lembrar que vocês foram libertados do pecado e da morte pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, a nossa morte não é o fim, mas é a passagem para a vida eterna, para a vida com Cristo, para a alegria eterna. Por isso, alegre-se, respire, durma bem. Cristo lhe dá uma vida sem fim. Terceiro lugar, libertados do pecado, da morte e também do poder do diabo. O mesmo Salvador que nos libertou do pecado e da morte, Ele também nos liberta do poder do diabo, que nos seduziu com o pecado e que tem o poder sobre a morte. Jesus então, queridos irmãos, Ele veio nos libertar do poder do diabo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu enviar um Salvador que esmagaria a cabeça do diabo, conforme Gênesis 3,15, e que destruiu o que o diabo tem feito, conforme 1 João capítulo 3, versículo 8. Foi isso o que Jesus fez. Vocês foram libertados do pecado, da morte e do poder do diabo, pelo precioso sangue de Cristo. O diabo não pode mais afirmar que nós estamos em dívida com Deus, pois Cristo pagou esta dívida ao derramar o seu santo e precioso sangue em lugar e em favor de todas as pessoas. O diabo não tem mais o direito de nos acusar, pois Deus nos perdoou e nos libertou por causa daquilo que Cristo fez por nós. Mas olhando para o mundo ao nosso redor, parece que o diabo está mais forte do que nunca. E por quê? Porque a mensagem de Cristo é ridicularizada. A imoralidade, a maldade crescem dia após dia. É verdade, o domínio do diabo neste mundo continua forte, mas só sobre aquelas pessoas que querem continuar escravas dele. O diabo só pode escravizar aqueles que recusam a liberdade que Cristo oferece. O poder do diabo para atrapalhar a vida dos cristãos, ele é limitado àquilo que Deus permite que o diabo venha a fazer. E nesse sentido, o próprio diabo, na verdade, ele serve aos propósitos de Deus, para o bem dos filhos de Deus, pois Paulo em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querem ver um exemplo disso? Você se lembra da história de Jó? O diabo achava que Jó era fiel a Deus por causa das muitas riquezas que ele possuía. E aí então Deus permite que o diabo tire de Jó todas as bênçãos terrenas que ele tinha. Mas Deus deixa bem claro que o diabo não podia tirar a vida de Jó. E por mais dificuldades e perdas que o diabo colocava sobre Jó, deixando Jó até desorientado, apesar de tudo que aconteceu, Jó, ele perseverou na fé, e a sua fidelidade a Deus ficou eternizada nesta declaração registrada no capítulo 1, no versículo 21, quando Jó disse: nasci nu sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Querido irmão, querida irmã, quando percebemos como nós somos indefesos, mais nos apegamos à graça de Deus
revelada em Cristo Jesus. E estando nós apegados a Cristo, tudo o que o diabo disser contra nós, só vai nos aproximar ainda mais do Salvador Jesus. Se nos sentirmos atacados pelo diabo, vamos lembrar, vocês foram libertados do pecado, da morte e do poder do diabo, pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, o diabo pode tentar o quanto quiser, mas só vai conseguir me aproximar mais de Jesus. Alegre-se, respire, durma bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido irmão, querida irmã, esta redenção, esta salvação, ela não custou nada para nós. Embora gratuita, ela não foi barata. Versículos 18 e 19 do nosso texto aqui, vou repetir. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Nem o sangue de todos os animais do mundo, conforme Hebreus 10:4, nem todo o dinheiro que existe, conforme o Salmo 49:8, podem pagar o preço de tirar alguém da escravidão, do pecado, da morte e do poder do diabo. Jesus, queridos irmãos e irmãs, viveu uma vida perfeita, do nascimento até a sepultura, até a morte, cumprindo então toda a boa e perfeita vontade de Deus, resumida nos mandamentos. Reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que recompensa Jesus recebeu por sua vida e por sua conduta perfeitas? Nenhuma, a não ser o abandono de Deus e dos homens ao padecer sob Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto e sepultado. Pois em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E como não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados, conforme escreve o autor de Hebreus, Cristo foi obediente ao Pai e amorosamente tomou o nosso lugar na cruz e no sepulcro para nos libertar do pecado, da morte e do poder do diabo para todo o sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, este Cordeiro de Deus, a sua cruz, o seu sacrifício, a sua morte e o seu sangue, são o centro da fé cristã, são o centro das mensagens que a hora luterana vem semeando há 73 anos em nosso país. Agradeça a Deus, porque Cristo libertou você e porque a mensagem confortadora do Evangelho encontrou boa acolhida em seu coração. Alegre-se com aquilo que Cristo fez e que continua fazendo por você. Testemunhe o amor de Deus,
demonstrando confiança, demonstrando serenidade, paz, mesmo em meio às dificuldades e às provações do dia a dia. Continue também, querido irmão, querida irmã, apoiando o trabalho da Hora Luterana, para que mais pessoas sejam libertadas do medo, da culpa e do diabo, e se alegrem com o perdão, a vida e a paz que Cristo nos dá. Por isso, permaneça firmado em Cristo, o teu libertador, e assim viva e compartilhe o amor cristão na tua vida pessoal, na tua vida familiar, através da tua congregação e também através do trabalho da Hora Luterana. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém. Nós vamos cantar o próximo hino, O Mundo é Teu, Senhor. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Queridos irmãos e irmãs da São Marcos, sempre lembrando que quando estamos reunidos aqui na igreja, no culto público, esse é o momento das nossas ofertas, e hoje quero fazer um convite e um desafio para os irmãos e irmãs, aqueles que podem estar no culto hoje à noite, então que façam isso, venham participar do culto. E se puderem também, analise a sua situação e traga uma oferta especial para a Hora Luterana, para esse trabalho maravilhoso da Hora Luterana, porque a oferta de hoje
ela é justamente, então, ela vai ser destinada para o trabalho da hora luterana. Nós sempre já temos feito isso há alguns anos, né? Esse culto normalmente acontece lá em abril, que é o mês da hora luterana, mas esse ano, devido à pandemia, ficou tudo meio aí conturbado, por isso que estamos fazendo agora, mas sempre temos feito esse culto, temos feito essa oferta especial. Então você que não pode estar participando do culto, se for possível fazer uma oferta de gratidão para a hora luterana, faça, deposite naquela conta da congregação e informe a nossa tesoureira que é uma oferta especial para o trabalho da hora luterana. E você que pode vir ao culto, venha hoje à noite ao culto e traga a sua oferta de gratidão. Vamos orar a Deus, agradecendo pelo privilégio de nós podermos ajudar no trabalho do reino de Deus, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dons e também com os nossos bens. Vamos orar. Ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tu és grande, glorioso e poderoso, misericordioso e generoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a Ti. Nós não podemos de fato Te dar nada, pois tudo vem de Ti, tudo a Ti pertence, e nós só devolvemos o que já era Teu. Trazemos as nossas ofertas de gratidão, para expandirmos o Teu trabalho. Recebe-a, Senhor. Amém. Nós queremos ter agora o nosso momento de oração geral da igreja. Queremos orar aqui, agradecer a Deus por mais um aniversário. Vamos ver aqui, aniversário de profissão de fé dos seguintes irmãos. No dia 20, o Fernando Danese completou aí 11 anos que ele fez então a sua profissão de fé e passou a participar da nossa congregação. E no dia 22, o nosso irmão, o Claudemir Rosa, que completou aí 3 anos da sua profissão de fé. Aniversário de confirmação, então da confirmação de sua fé, né? Confirmando a fé que recebeu lá no batismo. Estará completando mais um ano amanhã, mais um aniversário de confirmação, a Caroline Chervinsky. Amanhã, dia 26, a Caroline Chervinsky aí completando mais um aniversário de confirmação. Aniversário de batismo, vamos ver, temos aqui, hoje 25, né, a Ana Cláudia Miller Lázari dos Reis, então completando aí mais um aniversário de batismo. Aniversário de nascimento, tivemos aí no dia 23 a Juliana Miller e também no dia 23 o Renato Chiarotti Martinez. E amanhã, dia 26, estará de aniversário, já vamos incluir hoje na oração, a Aline Priscila Brancalhão Zig. Amanhã então de aniversário, de nascimento estes, tá? Aniversário de casamento, temos aqui que completaram então mais um aniversário, mais um ano de bênção matrimonial. No dia 22, o José Lourenço Martinez e a Ernesta Gerlene Chiarotti Martinez, dia 22, e também no dia 22, Neudemar Sleder e Rosângela Cristina Barbosa Sleder. Estes dois casais, então, completando aí mais um ano de bênção matrimonial. Vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todos nós, te agradecemos de coração pelas muitas bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte nos concedeste.
Te louvamos especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos do batismo, da Santa Ceia. Te pedimos, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia, concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece-nos, ó Pai, e também os demais cristãos, para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo, e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, a fim de que alcancemos a salvação eterna. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos como libertados, como filhos e filhas, sabendo e crendo que pela fé em Jesus fomos libertados do pecado, da morte e do poder do diabo. E assim podemos viver uma nova vida, uma vida de amor, amor a Ti, amor ao próximo e uma vida também de gratidão. Queremos Te agradecer, ó Pai, de maneira especial pelos 73 anos da Hora Luterana. Pedimos que continue abençoando esta sociedade missionária, para que o trabalho dela continue por muitos e muitos anos, e que seja frutífero, e que seja uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas, como tem sido até aqui, pois muitas pessoas que não têm contato com nenhuma igreja, são alcançadas pelo trabalho da Hora Luterana. Por isso pedimos que continue abençoando este trabalho. Pedimos também, ó Pai, que continue, que toque o coração de muitos cristãos luteranos, para que também se coloquem à disposição para contribuírem, para ofertarem para o trabalho da Hora Luterana. Queremos Te agradecer, ó Pai, por todos os aniversariantes que foram aqui mencionados. Pedimos que continue abençoando, firmando na fé cada irmão, cada irmã que foi aqui mencionado, que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Pedimos também, ó Pai, que continue dando força, ânimo, coragem para aqueles irmãos e irmãs que passam por problemas, por dificuldades. Sabes, amado Deus e Pai, o que se passa na vida e no coração de cada um de nós. Por isso pedimos que toque com o Teu Espírito Santo aqueles que estão angustiados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sofrendo por algum motivo, que possam buscar na Tua palavra força, ânimo, coragem para enfrentarem a situação que estão vivendo. E de acordo com a Tua vontade, ó Pai, liberta aqueles irmãos e irmãs que estão passando por algum problema pessoal, algum problema familiar, algum problema de saúde ou também por problema financeiro. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que esteve aí participando deste culto.
como eu já disse há pouco, você que pode estar presente no culto à noite, no culto presencial, convidamos então para que venha participar deste culto, para que venha a comunhão com os irmãos, venha celebrar também a Santa Ceia, receber junto com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, para o perdão, para o fortalecimento da sua fé. Verifique após esse culto online, se ainda é possível participar do culto presencial logo mais às 19 horas. E se for possível, então, venha participar. Nós terminamos esse nosso momento de culto, cantando o último hino, concluímos com louvor. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Rendido seja todo o nosso amor.